Pecados Consolados. Um conto de S. Barreto. Mês de fevereiro, um bloco de carnaval acabará de passar na rua, atrasando ainda mais o já caótico trânsito. Ravena, apesar de reparar o cortejo carnavalesco, estava absorta numa estação, esperando sua condução para retornar à sua casa. É quando, em dado momento, olha ao longe e se sente intrigada com um rosto que não lhe era estranho, chegando bem próximo e dizendo: Mirtes, é você? Não acredito. Mirtes retira os fones do ouvido e, vendo tratar-se de uma antiga amiga dos tempos da escola, abre um largo sorriso, dando-lhe um caloroso e alongado abraço, ao mesmo tempo em que diz: E aí, amiga Ravena, quanto tempo? Ao se desgrudarem e atestada a identidade de ambas, elas se afastam alguns metros do ponto para pôr em dias as conversas e matar a saudade dos velhos tempos de juventude. Fazia anos que não se viam. As duas foram as melhores amigas na época da adolescência. Diziam até que eram quase irmãs. Saíam, estudavam, faziam trabalhos, colavam tudo juntas, além, claro, de confidenciarem entre si seus mais obscuros e perigosos segredos. Uma dormia na casa da outra, enfim, eram unha e carne, no linguajar popular. E aí, o que você anda fazendo? Pergunta Mirtes. Acabei de me confessar aqui na igreja São Pantaleão. É mesmo? Que bom. Fico feliz por você. Estás ótima. E me conta, como é essa experiência? Sou recém-convertida. Hoje, amiga, me sinto preenchida. Agora encontrei a verdade. Dessa vez é para valer. Foi a melhor decisão que tomei em toda a minha vida. Não quero mais me afastar dos caminhos do Senhor. Que legal, amiga. Mirtes ouvia atento o testemunho da amiga, mas sua praia ideológica era outra. Graduanda do 4º período do curso de Ciências Sociais, se firmava cada vez mais como incrédula, cética, agnóstica ou ateia, como queiram. Havia lido e relido as formas elementares da vida religiosa de Emily Durkheim, além de O Anticristo de Friedrich Nietzsche, tornando-se seguidora fiel dessas teorias. Ligada ao movimento estudantil e filiada a um partido comunista de extrema esquerda, em seu íntimo, achava que religião era para os fracos e ignorantes. Não passava de uma ideologia barata para alienação, manipulação e controle das massas, além de um importante objeto de estudo para seu curso. Citava Karl Marx ao resumir em uma só frase seu posicionamento: a religião é o ópio do povo. Contudo, sabia respeitar e tolerar as posições dos outros, tanto pela consciência da múltipla diversidade cultural de seu país, como também, no caso de precisar relevar a posição, em especial, da amiga recém-encontrada. Já a amiga Ravena, uma bela e saudável moça, nem havia começado seu curso superior, pois estava em dúvida com relação a qual carreira seguir. Desse modo, ficava vulnerável intelectualmente a qualquer onda ideológica de ordem política, religiosa ou econômica. Enquanto não guarnecia sua mente com conhecimento científico, aproveitava para estreitar ainda mais sua relação com o Espírito Santo, se abstendo dos prazeres passageiros desse mundo, buscando alinhar de forma ortodoxa todos os seus passos consoante as leis de Deus. Tinha amigos em praticamente todas as ordens católicas, como a franciscana, carmelita, capuchinha e tarará. Visitava e auxiliava nos conventos das idosas freirinhas e participava de retiros espirituais esporadicamente. Depois de trocarem telefones, o BRT de Ravena chega. Mirtes se despede dizendo que a ligaria para sair em outro dia. No outro extremo da cidade, o padre Henrique Brandão acabava de rezar sua missa. Em seu escritório episcopal, ainda de batina, ao acomodar-se na sua cadeira, uma estranha sensação abespinhava as emoções do fiel sacerdote. Não se sentia plenamente satisfeito com a vida que levava. As causas que o induziam a sentir esse insuportável desconforto eram imperceptíveis, silenciosos, sorrateiros e ocultos. Nem ele se dava conta dos motivos de tanta dúvida e tribulação. Vivia assim seu particular inferno astral. Na verdade, estava passando por uma forte crise de identidade. Os fatores como a debandada de fiéis de sua igreja para outras religiões, a divisão de status social com os pastores evangélicos, por conta da ascensão das igrejas protestantes, e a imagem deles ladeados de suas esposas e filhinhos, eram em suma as minudências que mais lhe afligiam. Isso sem falar dos seus irmãos e primos, todos tocando suas vidas como profissionais liberais e pais de famílias, ainda queivados de imperfeição e por momentos conflituosos. No apogeu do seu vigor biológico, ainda não estava totalmente conformado com a contundência da renúncia plena das coisas deste mundo, em detrimento da promessa celestial da salvação de sua alma em plano superior. Por outro lado,
Apesar de amar muito a ciência teológica e de não faltar-lhe nada, materialmente falando, lia cada vez menos a Bíblia. Em meio à sua turbulência psicológica pessoal, não percebia, mas estava baixando a guarda para o diabo. Muito meditativo e vigiado por uma série de imagens de santos com olhares contritos sob a égide de outra bem grande, um crucifixo que quase ocupava toda a parede, com a imagem de um Jesus Cristo agonizando demasiadamente ferido e ensanguentado, com as duas mãos na cabeça pensa alto: meu Deus, o que está acontecendo comigo? E agora? O que eu faço? O coroinha, sentindo o murmúrio momentâneo do padre, pergunta: o que foi, Padre Henrique? O senhor está se sentindo mal? Percebendo a presença do assistente paroquial, Henrique desconversa: não. Absolutamente. É só uma leve indisposição, meu filho. Ainda está aí? Você já pode ir para sua casa. Jesus te abençoe e te acompanhe. Henrique fora ordenado padre há pouco tempo, tendo assumido uma igreja somente há 2 anos, depois de longos 7 anos de rígida formação num seminário teológico cristão de São Paulo, em regime de internato. Formou-se em teologia cristã aos 26 anos, com louvor. Tornará-se padre muito pela influência da mãe, uma senhora austera, controladora e muito católica, devota de 3 santos, concomitantemente, Santo Antônio, São Francisco e Nossa Senhora de Nazaré. Além disso, Henrique tinha um diferencial que lhe distinguia dos demais. Era muito bom cantor, voz grave de barítono, cantava músicas religiosas e tinha até CD gravado. Como já foi dito, Henrique é um jovem em pleno gozo de sua saúde, contando com invejável porte atlético. Já na escola, desde adolescente, chamava a atenção das meninas por sua compleição física favorável. Quanto das suas habilidades pessoais, quando subia no altar, aquele religioso compenetrado se transformava. Empregava com maestria toda a sua habilidade na oratória, transitando numa pregação no modelo tradicional e moderno, ao mesmo tempo. Tratava de temas polêmicos, como o celibato, o uso de camisinha, aborto, divórcio, sem resvalar na banalidade do senso comum, sempre sob a vigilância atenta de seus superiores. Não economizava nos ataques aos evangélicos e à doutrina protestante e reformadora do alemão Martinho Lutero. Era tido pelos mais novos como uma bazuca na arte de pregar, sempre com mensagens bem fundamentadas, estritamente focalizadas em versículos da Palavra de Deus, citando inclusive grandes teóricos católicos como Santo Agostinho, José de Anchieta, Padre Antônio Vieira e Leonardo Boff. Angariava simpatia também até entre as irmãs mais tradicionais e intransigentes. Suas ovelhas nunca saíam da missa da mesma forma que entraram. Mas, como é da natureza humana nunca estar satisfeita com o que se tem, ele buscava mais. No fundo, queria mesmo era usufruir de tudo aquilo que Deus permitisse de bom e que existia acima da superfície da terra. Era militante quanto mais do fim do celibato. Para ele, o fato de se casar e construir família não os tornava menos santo perante a ala sacerdotal celibatária. Talvez, Henrique só precisasse de um reexame, de uma reciclagem espiritual ou um retiro para pensar no que melhor fazer. Sua maior tentação, e o atentado do Beelzebú sabia bem disso, não era a corrupção, a glutonaria, o álcool nem muito menos o fumo. Sua maior fraqueza, praticamente, é onipresente, está estabelecida em todos os cantos e sempre com muita fartura. Seu calcanhar de Aquiles, e convenhamos de todos os homens, sempre será o amor pleno e puro de uma mulher desejada, docemente carnal, com a graciosidade de uma felina selvagem, voz inebriante como o som de um violino, olhar cativante de princesa carente e fragrância de flor do alto dos montes. Sabendo disso, não era novidade dizer que quanto mais ele rezava, mais assombração aparecia. Sofria ataques incessantes das potestades do inferno de dia e de noite. Pela manhã, como era de praxe, atendia além de outros casos familiares, algumas irmãs solteironas à procura de maridos. Algumas, desesperadas, já vinham vestidas para matar. Não consideravam nem a sagrada casa de Deus. Chegavam com decotes, maquiagem utilizadas à noite, saltos altos e vestidos colados sem a menor cerimônia. Marcavam consultas com antecedência na secretaria, com o padre galã para tratar de temas sentimentais. Era hora de dar uma de conselheiro amoroso. Na maioria, eram moças atemorizadas pelo receio de ficarem para titia. Apesar de serem de boas famílias, inteligentes e com corpos esculturais, geralmente eram muito mal resolvidas nos seus relacionamentos pregressos. E isso, em grande parte, por não adotarem os ditames bíblicos no modelo padrão proposto por Deus. Sem rodeios, algumas iam direito ao ponto,
dizendo que estavam em busca de maridos. Queixavam-se muito do déficit de homens para relacionamentos sérios no mercado. Num desses atendimentos, uma moça, filha caçula de uma antiga irmã da congregação, se apresentou ao padre com um decote na qual seus seios pareciam que iam saltar em sua mesa episcopal. Um vestido branco transparente, na qual se podia visualizar, sem prévio esforço, tantas costuras como o desenho da estampa de suas peças íntimas. As dela, e o padre Henrique logo reparou bem, eram estampadas com delicados cachinhos de cereja bem avermelhados da cor de carmesim. Ao formular suas perguntas, a moça não economizava nas indiretas, lançando seu olhar envolvente e voz sexy de comissária de bordo. Na ânsia para casar-se, até um padreco de saia servia. Ao responder à consultante, Henrique nem percebia, mas gaguejava repetidamente, dando também reiteradas mordidas em seus beiços. Henrique, que a essa hora já não respondia mais por si, imaginava aquela irmã na cama, de lingerie, implorando para ser despudorada por um macho feroz, de dia, tarde, noite e madrugada. Ao se deparar com toda aquela presença viva, involuntariamente, atendendo ao instinto natural inerente ao animal, o córtex cerebral já havia comandado a liberação de milhões de neurotransmissores para derramarem substâncias euforizantes em seu cérebro, em especial, o glutamato. A libido acumulada pela abstinência sucessiva contribuiu para que o corpo de Henrique bombeasse sangue e mais sangue para seu órgão reprodutor, fazendo avolumar levemente sua veste sacerdotal. Quando chegava a esse ponto, lógico, ficava todo desconcertado. De todo modo, não era a primeira vez que isso acontecia. Seu cérebro já estava condicionado a não dar chance às investidas capciosas do tal ID, que mais uma vez foi severamente repreendido pelo intransigente superego. Era só mais um alarme falso para constar na saga castradora do nóvel pároco. Para se recompor, era comum Henrique correr às pressas ao toalete dentro da paróquia, para molhar a cabeça, ou aliviar-se da forma mais eficaz mesmo. Depois de abrandar-se, acelerava o andamento da audiência religiosa, receitando muitas Ave-Marias e Pai Nossos para as respectivas solteiras, bem como também muita paciência, pois em breve, no momento certo, a sua cara metade iria chegar. Para encurtar as consultas mais picantes, desenvolveu até uma resposta padrão para despachar rápido as mais afoitas. Passe na loja da igreja e compre uma pequena imagem de Santo Antônio e coloque-o de cabeça para baixo, dentro de um copo com água. Se não der certo, enfie ele no congelador e diga que o mesmo só sairá de lá depois que estiver namorando firme. Se nenhuma dessas duas derem certo, minha filha, aí o negócio é grave, disse ele, mudando de feição. Pegue um pedaço de fita vermelha e coloque-a entre seus seios. Nessa hora, ele dá outra leve espichada naqueles 2 lindos e chamativos cartões de visitas, dentro do sutiã, por uma semana exata. Depois disso, pegue essa mesma fita e a coloque dentro de um envelope lacrado. Após isso, ponha-a no altar de Santo Antônio, sem esquecer de acender uma vela de 7 dias e rezar pedindo que ele lhe dê um bom marido. Esse é tiro e queda. Conclui Henrique. Já à noite, na época das quermesses realizadas na praça de sua paróquia, se esforçava para não olhar com cobiça as pernas das donzelas, em sua maioria com roupas justíssimas, decotadas, algumas vestidas com microsaias bem acima dos joelhos. De igual modo, ignorava sobremodo as encaradas sugestivas de algumas moças mais atiradas, que a essa altura estavam sendo pilotadas pelo efeito alucinógeno do álcool. Outras se lambuzavam todas, espalhando o açucarado caramelo da maçã do amor com a língua em seus fartos lábios, vagarosamente, enquanto miravam com olhar fatal para os olhos castanhos claros do jovial padre. Algumas não respeitavam nem a sua autoridade religiosa, partindo para cima, torcendo para que ele caísse em pecado e logo depois em desgraça pública. Na barraquinha do beijo, a beijoqueira jogava indireta: seu padre, aqui o senhor nem precisa entrar na fila. Certa feita, teve de lidar com uma situação abusivamente vexatória que culminou efeitos até em plano sobrenatural. Estranhamente, uma frequentadora de uma dessas quermesses decidiu seguir Henrique até um beco escuro enquanto este se dirigia até sua casa. Assim que chega próximo ao sacerdote, com uma força violenta lhe imprensa na parede, beijando-lhe o pescoço e metendo suas mãos por debaixo de sua batina, dizendo com voz sussurrante e envolvente: vem, meu amor. Eu sei que és homem e que me queres. Vamos fazer amor só por hoje. Ninguém vai saber. Vem. O padre Henrique, fitando bem no fundo daqueles olhos, percebeu que eles estavam bem avermelhados, quase em chamas. Assim, logo pressupôs que aquela mulher poderia estar possuída por uma força maligna. De fato, ela estava mesmo, possessa pelo espírito malfazejo da pomba gira. Satã, monitorando tudo direto das profundezas das trevas,
Vendo que o religioso Henrique havia percebido o embuste e que não mais cederia, modula a voz da moça com um som bem rouco, másculo e ameaçador. Deixe já essa igreja e abandone esse Deus. Veja tudo o que há no mundo. Lhe darei tudo o que todos os homens da terra almejam: hegemonia, poder, fama, imortalidade, fortuna e muitas mulheres. Isso tudo se me servires. Venha para o mundo que te darei uma vida de sucesso internacional e uma enxurrada de prazeres, jamais usufruídos. Ao ouvir a proposta tentadora, mas embusteira, exclama o devotado padre: vá de retro, Satanás. Comprovando que já temia, e vendo tratar-se mesmo do demônio em pessoa, Henrique agarra seu crucifixo benzido de madeira extraída da terra santa de Israel, posicionando em direção ao capeta, desferindo incessantemente orações em latim, aprendidas no minicurso de férias na Santa Sé do Vaticano em Roma. Profere ele: apesar da homilia latinista, o diabo ainda insistia em abrigar no corpo daquela moça. Não havia mais outro jeito, ela precisava ser exorcizada, com urgência urgentíssima, pensou ele. Como última cartada, usou a tática infalível das igrejas evangélicas neopentecostais, que outrora costumava criticar. Pôs as mãos na cabeça dela, apertou firme e depois soltou dizendo: sei que está aí, pai da mentira. Sai agora desse corpo em nome de Jesus. Saia! Depois disso, a moça cai, desfalecida, na calçada e um vapor esvoaçante cinza claro sai de suas narinas e boca, se esvaindo pela sarjeta até escoar pela boca de lobo da rua. Depois de ouvir o nome poderoso de Jesus Cristo, como é de costume, o covarde do diabo foge mais uma vez com o rabinho entre as pernas. Após o esconjuro espiritual, a moça se levanta, é amparada pelo padre, que aconselha seguir para sua casa e rezar o terço por 3 dias consecutivos. Desde esse episódio, o padre Henrique, que sempre se posicionou sempre muito casto em situações dessa ordem, se fez por entender que a briga travada era espiritual e movia todos os exércitos dos céus e do inferno. Portanto, submetam-se a Deus. Resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Pensado consigo mesmo e ressabiado com as ofensivas mefistofélicas, uma só e curta frase pairava na sua cabeça sobrecarregada: dai forças ao teu fiel e mísero servo, Senhor Deus. A verdade é fria e angustiante. Como já havia sido constatada por Henrique, a luta travada não se restringia somente na sede das emoções do jovem pregador. A altercação tinha proporções bem mais nobres e complexas do que qualquer mente humana poderia imaginar. Ela envolvia as forças que regem o mundo desde os primórdios da humanidade até os seus derradeiros dias. Era a queda de braço entre o bem e o mal. Um verdadeiro MMA sangrento por almas. Uma batalha espiritual entre o sagrado e o profano, disputando palmo a palmo um troféu mais valioso que prêmios em dinheiro, medalhas de metais preciosos e cinturões de ouro. As almas dos humanos e seus destinos eternais, sejam no céu, sejam no inferno. Pois bem, a revelia de toda essa situação, numa terça-feira, prévia de carnaval, Mirtes e Ravenna, depois de marcarem encontro numa rede social, saem para lanchar num fast food americano. Fartas gastronomicamente saciadas de tantas mexericas e fofocas, as duas serelepes decidem pagar a conta. Mirtes se encontra na fila do caixa com uma outra amiga da faculdade chamada Virgínia, mais seu namorado. Depois de apresentar o casal a Ravenna, Virgínia pergunta: ei, o que vocês vão fazer agora? Nós, nada. Por quê? Responde Mirtes: vai ter prévia de carnaval agora com a bandida lá no Reviver. Tamo indo para lá agora. Vocês não querem ir com a gente também? Mirtes se anima toda: legal, faz tempo que não brinco carnaval. Muita piração. Cara. Vendo a indiferença da amiga em face do convite de Virgínia, Mirtes sugere: vamos, Ravenna, com a gente? Vai ser legal. Ravenna fica paralisada, sem fundamentos para formular uma decisão mais proveitosa e inteligente diante da inesperada solicitação. Pelo seu perfil e personalidade, em sã consciência, lógico que ela jamais frequentaria um lugar desses, preferindo ir para casa, se dedicar a tarefas mais edificantes. Mirtes, tentando convencer a amiga de todo custo, insiste: vamos, Ravenna, te prometo que não vamos demorar muito. Não precisa beber e você ficará comigo. Se você não for, eu não vou. Mirtes utilizou a chantagem como última cartada para convencer a ida da pacata amiga. Virgínia e o namorado observam a negociação com paciência. Meio a contragosto e com receio de não passar a impressão de ser careta, Ravenna cede ao apelo da amiga e acaba dizendo sim. Pobre menina, não percebeu que tinha dado a brecha que a besta fera queria.
Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ravenna acabou se deixando levar pela velha influência negativa das amizades, reforçado pelo impulso e pelo calor do momento. Amizades que muitas das vezes decidem o destino de uma pessoa, na maioria das vezes, para pior. Deu uma de Maria vai com as outras e pagará alto preço por isso. Nessa mesma terça-feira, no arvorar do dia, o padre Henrique havia acordado todo lambrecado nas partes baixas. Havia passado a noite tendo vários sonhos eróticos em diferentes situações e com mulheres variadas. Para agravar ainda mais sua situação, acordara com ar meio estranho, como se nada o amarrasse, mental, física e espiritualmente. Finalmente, havia transposto o limite racional da sacralidade. Estava muito seguro de si, sentindo-se desimpedido para satisfazer os seus mais reprimidos desejos. Livre para dar vazão aos seus mais íntimos instintos, sem qualquer margem de culpa. Estava disposto a desatar as amarras que tanto lhe assombravam e, inclusive, se necessário fosse, desafiar a tudo e a todos em seus atos que estariam por vir. Tudo o que faria, naquele dia em específico, seria acreditado à sua inteira responsabilidade. Depois da ducha, enquanto preparava seu café, liga a televisão e vê como primeira imagem uma mulata seminua sambando sensualmente em pleno horário comercial. Dançava erguendo os braços de forma graciosa, com o corpo todo pintado de purpurina. A câmera não hesitava em dar milimétricos closes nas partes íntimas da dançarina, além do sorriso sugestivo dela. Logo depois, Henrique observa um anúncio estatal na televisão convidando os foliões para brincarem a melhor prévia de carnaval da cidade, a da bandida. No fim do anúncio, uma advertência sugestiva: use camisinha. O país estava praticamente parado. Com a mente cada vez mais suja e desprovida de qualquer discernimento espiritual, naquele momento, nada mais importava para Henrique. Seu coração já havia sido inundado com imundícias e corrompido pela perdição. Fora isso, o convite sugestivo da prévia de carnaval promovida pelo poder estatal em pleno centro histórico de sua cidade martelava sua cabeça. Ele, em poucas horas, havia esquecido que tinha recebido seu chamado divino para exercer sua missão terrena, que era a de ser um pescador de almas. Estava prestes a jogar fora anos a fio de estudos e devoção, em prol de sua causa cristã, em detrimento de uma única noite de vilezas proibidas. Ao final do dia, o padre Henrique, depois de ter tomado algumas doses de vinho, utilizadas nas missas, com baixo teor alcoólico, decide ir, sem maiores pretensões. Na sua mente inocente, iria só observar. Mas como eu iria? Refletiu ele. Notadamente, tinha de ir sem que ninguém o percebesse. Vai que alguém o identificasse. O escândalo tomaria proporções inimagináveis. A noite chega. É quando paira por sua cabeça a ideia de ir fantasiado. Mas fantasia de quê? Super-homem, Zorro, bombeiro, homem das cavernas. Não. Nenhum desses personagens tinha adereços suficientes para encobrir integralmente seu rosto. Foi quando veio a ideia: eu vou de fofão. Pensou alto. Por conta disso, sai mais cedo, pega as chaves do carro paroquial descaracterizado nas mãos e se conduz em direção ao centro da cidade para comprar a tal vestimenta, mais uma máscara, por demais, horripilante. Passa bastante perfume, recolhe parte dos trocados da oferta do último domingo, toma mais alguns goles do sangue de Cristo, digo de vinho, faz o sinal da cruz e parte. Devidamente comprada a fantasia, ele se troca rapidamente dentro do carro e sai dirigindo-se à multidão. Antes disso, encosta numa barraquinha de bebidas e pede uma dose de tequila. Aproveita para observar o movimento e vê milhares de pessoas se divertindo alegremente ao som de marchinhas e axé baiano tocado por um gigantesco trio elétrico. Percebe grupos de jovens embriagando-se em meio a um isopor cheio de bebidas. Muitas mulheres com roupas minúsculas e sexys dançavam de formas concupiscentes e provocantes. Outros casais já se adiantavam ali mesmo, dando ousados ósculos em meio ao público. A festa do Momo estava do jeito que o diabo gosta, como diz o linguajar popular. Imbuído pelos ingredientes do álcool e da lascívia, Henrique se joga no meio da multidão e segue o cortejo do trio elétrico por entre as ladeiras do centro histórico ludovicense. É quando, lá para as tantas, de tanto se divertir, Henrique, sem muita noção espacial, por conta do ensurdecedor som, pisa fortemente no pé de logo quem? Da Ravenna. Lógico. Ela grita: ai! O meu pé! Você pisou no meu pé!
Henrique, vendo que tinha machucado o pezinho da moça, logo lança seu olhar para ele, para ver o tamanho do estrago. Ele tenta se desculpar. Perdão, moça. Não queria. Se desculpa ao mesmo tempo em que vai levantando seu vagaroso olhar, passando por todo o corpo dela até chegar aos seus lindos olhos esverdeados. Finalmente, o destino dos dois se cruzava, e quem estava no comando dessa situação, infelizmente, não era Deus. Henrique fica pasmo com a compleição física daquela bela senhorita, com olhar angelical e voz doce como a de um anjo. Querendo se redimir da gafe, ele pergunta: "E aí, minha flor, ainda dói?" "Não muito, já está passando", diz ela. "Você está sozinha?" "Não. Estou esperando minha amiga para dizer que vou embora." "Embora? Mas por quê?" "Ainda está cedo", retruca ele, retirando a máscara. Ravenna repara o olhar sedutor do jovem Henrique e tem um choque visual positivo, pensando consigo: como uma máscara tão feia poderia esconder um rosto tão simétrico e másculo, pensou ela com seus botões. Por um momento ela fica hipnotizada. Vendo que Ravenna estava inerte e sem ação, Henrique emenda: "Que tal a gente procurar a sua amiga por aí? Aqui está ficando vazio e meio perigoso." Ela aceita a galhardia, ao mesmo tempo que pergunta o nome do moço. Ele responde: "Hein? Hélio." Hélio com H maiúsculo. Brinca. Eu acho que ela me esqueceu mesmo aqui. Meu nome é Ravenna. Prazer em conhecer." Bonito e exótico nome. Faz jus à dona, galanteia o moço. "Não se preocupe, pois agora você está sob meus cuidados." Depois de tanto andarem muito em busca de Mirtes, numa viela escura, os dois avistam um grupo de policiais atirando para cima e correndo atrás de uma corriola de baderneiros. Henrique e Ravenna, para fugir da confusão, correm e se abrigam num saguão de uma pousada, que funciona num casarão antigo, mas restaurado. O dono, para proteger seus hóspedes, aproveita para fechar a porta de entrada central. Os dois ficam por lá conversando, enquanto esperam a poeira baixar. Ainda ouvem-se alguns tiros lá fora, quando Ravenna se queixa novamente das dores nos pés. Henrique, sentindo meia-culpa na aflição da moça, se habilita para examinar. Ela tira uma das sapatilhas cuidadosamente e vê que seus pés estavam muito maltratados e a unha um pouco arroxeada por conta da pisada. O proprietário da pousada, presumindo que se tratava de um casal de namorados, vendo a oportunidade e querendo faturar mais uma diária, diz que os quartos são munidos de banheira e água quente, e que talvez um pouco dessa água amenizasse o problema. Os dois se dirigem então ao quarto, seguindo recomendações do astuto hoteleiro. Henrique vai ao banheiro, prepara uma compressa com uma toalha de mão mais um balde de água quente e põe o pé dela dentro. Dói um pouco, mas depois Ravenna começa a sentir um leve conforto. Para surpresa dela, depois ele retira o seu pé e começa a fazer uma leve massagem, enquanto conversavam amistosamente. Entre olhares, contato físico e conversas agradáveis, a química entre os dois ia rolando. Na massagem, Ravenna sente um calor estranho acendendo sua espinha. Chegava até a sussurrar e morder os lábios inferiores. Estava se deleitando ao ser tocada por aquelas mãos fortes e suaves, ao mesmo tempo. Depois de 5 minutos, sente um alívio reparador. Ela levanta para ver se a dor havia passado. Constatando a cura, aproveita para fazer um gracejo despretensioso. "Nossa, você tem as mãos santas." "Não sinto mais nada." Ele responde atônito dizendo: "Nossa, e você é muito linda", se levantando também, bem próximo e paralelo ao corpo da bela Ravenna. Eles sentem a respiração ofegante um do outro, se olham fixamente e se beijam lentamente, até irem ficando mais excitados. Aquilo logo vai ficando sem controle. Sem que ela percebesse, Henrique retira o crucifixo do seu pescoço, o mesmo que ajudou a exorcizar a tal pombagira naquele dia na quermesse, e o esconde no criado mudo próximo à cama. Queria Deus fora de tudo isso. O beijo inaugural vai ficando intrusivo e lascivo. Sua língua passeava no céu da boca dela. Desce lentamente cada peça de roupa dela, deitando-a na cama, enquanto se beijam ainda mais. Eles vão tirando as roupas um do outro, espalhando-as por todo o quarto. Ela tira a fantasia dele e logo os dois corpos estão nus, livres e desimpedidos. Vendo que já iriam partir para a penetração, ela pede: "Tem camisinha aí?" Henrique não tinha se precavido desse detalhe, mas qual pousada de quinta categoria não dispõe de preservativo em seus quartos? Ele abre a gaveta da cabeceira e encontra uma caixa cheia delas. Ela faz outro pedido: "Põe meia luz."
Depois de atender a moça e de estarem devidamente protegidos de doenças venéreas e de gravidez indesejada, Henrique se deita naquelas pernas roliças e grossas, muito pouco visitadas. Enquanto invade o sexo dela, percebe que ela estava pouco lubrificada. Desse modo, ele lambe os mamilos dela, rígidos de excitação. A transa foi intensa. Se amaram uma, duas, três vezes só aquela noite, enquanto houvesse preservativo disponível e saciedade de ambos. Ela, vendo a ferocidade do rapaz, sempre pedia mais. Tudo naquela noite foi bom, muito bom, mas será se tudo aquilo valeu a pena? Ela acorda no outro dia e se sente suja, envergonhada de si. Seu parceiro já não estava mais ao seu lado. Por um momento ela senta na ponta da cama e põe as mãos na cabeça, se perguntando: meu Deus, o que foi que eu fiz? Quando começa a se vestir para ir embora, percebe um crucifixo de madeira meio escondido atrás do abajur. Ela o pega nas mãos, vira e percebe a inscrição no verso: benzido especialmente para o padre Henrique Brandão. Ela acha estranho aquele objeto, logo depois guardando para si o tal adereço religioso. Já Henrique havia acordado bem mais cedo. Vendo a sua musa dormir, dá-lhe um beijo na testa e parte. Também arrependido, chega ao saguão, paga o pernoite e deixa um recado na recepção para ser entregue à moça, escrito no verso de um recibo de pagamento. O breve escrito dizia: querida Ravenna, foi muito bom te conhecer. Queria ficar até você acordar, mas não tive coragem. Esqueça tudo o que tivemos nesta noite, pois já estou tentando esquecer também. Qualquer coisa entre nós seria impossível. Adeus e seja muito feliz. São os votos de H. No outro dia, cheia de remorsos e com a consciência pesada, Ravenna procura a amiga Mirtes, em busca de conselhos e conforto emocional. Estava disposta a revelar seu mais último segredo, como nos velhos tempos, para desencargo de consciência. Mirtes, preciso desabafar algo. Fala. Amiga. Sabe aquela noite lá na prévia? Sim. Eu pequei. Pecou como? Quando você sumiu, eu encontrei um rapaz e... Quem diria, hein? Minha amiga santinha predileta. Não é brincadeira. Amiga. Tu nem sabes do pior. O quê? Conta. Eu acho que ele era padre. O quê? Padre? Se assusta Mirtes, enquanto ri mais ainda. É que eu acho que ele esqueceu um crucifixo grafado no verso com dizer: benzido especialmente para o padre Henrique Brandão. Agora eu não sei se era mesmo dele ou de outrem, pois ele me falou que seu nome era Hélio e não Henrique. Safadinha, hein? Minha dileta amiga desviou um padre. Não. Essa vai ficar para a história. Rá. Não ri, amiga. Isso é sério. O que eu faço? Olha, Ravenna, deixa de bobagem. Você já é uma mulher e estava fazendo amor. Vergonha é fazer guerras, rindo consigo mesma. Sei lá, amiga, o leite já foi derramado, vê lá o que está na Bíblia. Anda de joelhos até o Vaticano, reza 1 milhão de Ave-Marias, se confessa para o Papa, faz autoimolação decepando teu clitóris. Enfim, faz alguma coisa para mostrar que se arrependeu na tua religião. Vendo a insensibilidade da colega, Ravenna decide desligar. Está bom, amiga. Tu não tem jeito mesmo. Depois a gente se fala. Dias depois, pensando melhor, Ravenna decide que precisaria se reaproximar mais de Deus. Ela sabia que ele sempre fora manso e misericordioso para com os arrependidos. Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Lucas, capítulo 5, versículos 31 ao 32. Por último, resolve se confessar, como sempre fazia esporadicamente, antes de cair em pecado. Dessa vez, iria numa igreja bem distante da sua, pois a ressaca moral era enorme. Ela chega à igreja num bairro bem distante e sente uma coisa boa invadindo sua alma. Antes de ir ao confessionário, percebe uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré e se ajoelha, rezando e pedindo perdão, até que uma lágrima caísse dos seus olhos e molhasse levemente a maçã de seu rosto. Ao se dirigir ao confessório, ela, apreensiva, espera o padre chegar. Já se encontrava de joelhos, até que sente a presença do pároco, que diz: já cheguei. Podemos começar. Sem rodeios, ela começa: Padre, preciso me confessar. Com a voz pausada e aveludada, o padre responde: diga,
minha filha. O que aflige seu coração? É difícil falar, seu padre. É muito constrangedor. Ninguém é perfeito, minha filha. Todos erram, somos feitos de barro. Caso você não se sinta confortável para se confessar hoje, venha outro dia quando estiver com mais coragem. Não. Vim de longe, prefiro contar agora. Então me diga, o que houve de tão grave? Dias atrás eu pequei, mesmo estando na presença de Deus. Foi num descuido, muito rápido. Numa noite de carnaval, eu não sei o que tomou conta de mim. O importante é que você se arrependeu e agora quer voltar aos caminhos do Senhor. Isso é o mais importante. Ao escutar aquela voz doce e suave na confissão, o padre notara que aquele timbre não lhe era estranho. Mas o pior não foi só pecar, seu padre, acrescenta ela. E o que foi então? Pergunta o sacerdote curioso. Acho que desviei um homem de Deus, um padre. O coração do padre, que ouvia a confissão, dispara. Ele fica desconfiado, pedindo mais detalhes. Como assim, irmã? Quem era ele e o que ele fez? Você tem de revelar tudo para sua redenção ser completa. Fragilizada, ela vai se abrindo. É que nós acabamos fazendo sexo e ele esqueceu um crucifixo de madeira comigo. Um crucifixo de madeira? Você está aí com ele? Sim. Passe-o aqui por debaixo. Ao passar o colar ao pároco, ele fica abismado. Era o seu colar que havia esquecido naquela turbulenta noite. Aquele padre a quem Ravenna se confessava era o padre Henrique, ao qual também havia pecado. Na verdade, Henrique nunca havia esquecido aquele dia. A imagem de Ravenna povoava sua cabeça dia e noite. Sua relação com ela foi muito além de uma simples noite de sexo. Ele se sentirá atraído emocionalmente por ela. Ao estar com aquela mulher na sua frente de novo, ele entendeu como se fosse um sinal de Deus para que o mesmo largasse a batina e tomasse Ravenna como sua mulher. Confirmado mesmo que aquela moça era Ravenna, Henrique pergunta: porventura você sentiu alguma coisa por esse rapaz? Ravenna, estranhando a pergunta, responde: e o pior que sim, seu padre. Mas o quê? Não sei. Só sei que nunca mais consegui esquecer ele. Não sei se é amor, paixão. Eu acho que é amor, pois eu também sinto o mesmo por ti, Ravenna. Ravenna? Como o senhor sabe o meu nome? Perguntou ela, espantada. Nesse momento, Henrique se levanta, abre todas as portas do confessionário e revela sua identidade a Ravenna. Ela fica surpresa e maravilhada. Os dois se abraçam e emocionados se beijam, dizendo: eu te amo, se declara a ele. Não vamos nos separar nunca mais, retribui ela. Depois da declaração, ele a toma pelos braços, retira a batina, joga em cima de um castiçal, abandonando de vez a religião celibatária católica. Com sua amada ao lado, ambos se dirigem a uma igreja evangélica próxima, onde ocorria um grande batismo de aceitação a Cristo. Os dois se dirigem ao pastor dizendo: pastor, viemos aqui esta manhã decididos a entregar nossa vida a Cristo. Sejam bem-vindos, jovens. Essa é a decisão mais importante da vida de vocês, disse o pastor. Passe ali e se vistam com a veste branca para serem batizados. Os dois, devidamente adornados com o traje batismal alvo como a neve, são finalmente batizados por imersão, de forma consciente e pública, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meses depois, Henrique e Ravenna, depois de estarem firmes como membros na nova igreja, estão em frente ao altar de Cristo para se casarem. Antes disso, não haviam sequer tocado um no outro, com o intuito de evitar o abrasamento e o sexo antes do casamento, uma regra abominada entre os cristãos mais tradicionais e firmes. Poucos anos depois, a igreja consagra um novo pastor, o praceta Henrique Brandão e a diaconisa Ravenna, gestante de seu primeiro filho de 3 que ainda viriam nascer. Na sua primeira pregação, o pastor Henrique ressalta seu testemunho, dizendo que mesmo sucumbindo a algumas investidas do diabo, ainda assim, devemos retornar sem demora aos caminhos do Senhor. Pois, assim como Deus fora misericordioso para com ele e sua esposa, lhe mostrando o caminho de volta, o mesmo será feito a toda criatura, lendo o versículo: meu coração se contorce dentro de mim, minhas entranhas comovem-se, não executarei ao ardor de minha ira, porque sou um Deus e não um homem. Oséias, capítulo 11, versículo 8. O céu entrou em festa. Graças a Deus e somente a Ele, as duas almas haviam sido trazidas de volta ao reino dos céus. Os querubins e anjos, cupidos do amor, com a anuência do Deus Pai, flecharam o coração daqueles dois,
que foram chamados para servir a Jeová de qualquer jeito. Mais uma vez o coisa ruim havia perdido. O diabo, à beira do seu lago particular, preenchidos de enxofre pelo rio da dor, afogava suas mágoas bebendo taças e mais taças de sangue humano. Cruzava os braços, ficando todo rabugento, por mais uma derrota no seu cartel de lutas. Descontava, agora, toda sua raiva, dando tremendas chibatadas nas almas perdidas, nas profundezas mais abissais do Tártaro. Pecados consolados, almas perdoadas e a comprovação das promessas de Deus, confirmando que sua tremenda força é inesgotável e que sempre suas obras triunfarão sobre todo o mal por toda a eternidade. Amém. Fim do conto.